Eu falo que uma das melhores coisas de ser presidente do IPEA é vir fazer isso aqui, entendeu? Porque é quando a gente revigora, a gente olha para as coisas de uma perspectiva mais ampla e, ao mesmo tempo, colocando mais o pé no chão em relação ao que a gente faz. Então, vai ser muito, muito legal se depois do que eu falar, a gente puder estabelecer um pouco como um diálogo aqui sobre vocês. Porque isso acaba trazendo para a gente informações, para a gente discutir essa questão das políticas públicas. Preparei a apresentação mais ou menos para falar o seguinte, sobre curiosidade. Tá? E aí, como curiosidade guia a formação, no meu caso, e eu acho no caso da maioria das pessoas que eu conheço no IPEA, mas também da maioria das pessoas que eu conheço ao longo da graduação e ao longo da sua formação. Depois eu vou falar da área onde eu tenho mais conhecimento, que é a economia da saúde, e um pouco sobre IPEA, rapidinho, sobre essa instituição onde eu estou. Por que a curiosidade? Porque quando a gente começa qualquer coisa, desde cedo, né, bem na primeira infância, a gente começa a querer aprender as coisas e apropriar do conhecimento. E essa apropriação ela vai gerando escalas à medida que a gente vai crescendo. Né? Vocês são do século XXI, eu sou do século passado, então já existe uma apropriação diferente entre vocês e a minha geração. Né? A forma de a gente apropriar do conhecimento ainda é uma forma muito acadêmica, né? Muito próxima de um conhecimento que tenta colocar uma série de informações, etc., tudo junto, e a forma de vocês apropriarem o conhecimento usa essa informação, mas tenta transformar essa informação numa linguagem mais acessível. Né? Então, as redes sociais, por exemplo, para a minha geração, é um grande desafio. Mas a gente tem que ter curiosidade sobre as redes sociais para se comunicar. Mas, mais do que isso, quando a gente começa uma graduação, a gente não sabe muito bem o que a gente vai encontrar. A gente tem uma ideia quando a gente sai do ensino médio, a menos que a gente tenha feito uma graduação anterior, e vai ter várias perguntas. E essa curiosidade ela é fundamental para formar o conhecimento que vocês vão ter nessa graduação e para frente. E aqui tem algumas curiosidades. O IPEA é uma instituição que trabalha muito com indicadores. O que são indicadores? São informações, né? Aqui nem é indicador, isso aqui é uma descrição do Brasil, a partir de informações, e ele vai ler essas informações para saber um pouco mais sobre a realidade brasileira, sobre as questões que envolvem a realidade brasileira, as questões que envolvem a realidade nacional, e aí dialogar com as políticas públicas. O que esse indicador está me dizendo? Está me dizendo que no Brasil, pelo censo demográfico, nós temos 203 milhões de habitantes. Que a nossa densidade demográfica, ou seja, o número de pessoas que moram no metrinho quadrado, isso aqui eu acho que tem um pouco mais de 1 metro quadrado, é de 23 pessoas por metro quadrado. Tá? Que a maior parte das crianças de 6 a 14 anos estão frequentando a escola. Mas o analfabetismo ainda é 5,4%. Esse analfabetismo está concentrado nas populações mais velhas. Por quê? Porque esse processo de escolarização ele não foi homogêneo. A geração de vocês teve muito mais oportunidade de frequentar a escola do que a geração dos meus pais. A minha já teve mais oportunidade de frequentar a escola. Então, estar na escola é um privilégio, ainda hoje, porque tem várias pessoas que não sabem nem ler e escrever no Brasil. A maioria é acima de 60 anos. Né? E ainda mais está na universidade. Esse indicador aqui está dizendo, o de fecundidade, deixa eu usar esse apontador aqui, porque esse aqui, tá? O de fecundidade, ele está dizendo que a gente já tem um nascimento de crianças no Brasil menor do que a gente chama de taxa de reposição. O que é uma taxa de reposição? A população ela tem que crescer num ritmo em que as pessoas que vão envelhecendo e morrem, elas são substituídas por pessoas que vão nascendo. A taxa de reposição ideal é de 2,1 filhos por habitante. A do Brasil já está em 1,76 na média. Isso significa, daqui a pouco eu vou mostrar outro indicador, que a gente já tem uma população que vai, a partir de uma determinada idade, ser mais idosos do que jovens no Brasil e crianças. Certo? Aqui, que é um indicador ainda muito, que é um problema, mas é um problema que a gente está resolvendo, é quantas crianças morrem ao nascer no Brasil. Tá? A gente está dizendo que morrem ainda hoje 11 crianças antes de 1 ano. Certo? Esse indicador é muita coisa. Né? 11 crianças por 1.000 que nascem antes de 1 ano é muita coisa. Só que em 1990 eram 100. Nós estamos falando num período de 30 e poucos anos,
40 anos, a gente fez uma revolução. A gente diminuiu muito a mortalidade de crianças no Brasil, mas essa mortalidade não está sendo suficiente para repor. Tem uma série de outras informações que eu não vou entrar. De onde que é esse dado aqui? Alguém sabe? Oi? Não. Esse dado aqui é do estado do Rio de Janeiro. Tá? Aí, aqui tem alguma comparação já em termos de população, certo? Porque a população do Brasil é 203 milhões, mas só no Rio de Janeiro eu tenho 43 milhões de habitantes. Ou seja, 20% da população do Brasil está no estado que vocês moram, certo? Além disso, eu tenho uma densidade demográfica que é quanta... Não dá para ver assim, mas olha aqui, ó, 23 por 86, e no Rio, 366 por 97. O que significa que eu tenho muito mais gente por metro quadrado no estado do Rio de Janeiro do que o que eu tenho no Brasil. E vocês desconfiam por quê que essa densidade no Rio é muito maior do que no resto das cidades? Pensam num estado como o Amazonas, por exemplo. É mais fácil ou mais difícil ocupar o território lá do que é no Rio de Janeiro? Eu tenho mais rios lá, mais florestas, mais água, mais biodiversidade, outros biomas diferentes do Rio de Janeiro. Eu tenho um espaço territorial com menos gente para ocupar. Mas não é só isso que define a densidade territorial de um lugar. Outra coisa que define a densidade territorial são oportunidades. Por onde que o Brasil começou a ser desenvolvido? Pelos estados do Nordeste e foi descendo economicamente e chegando no Sudeste. Hoje, a economia brasileira ela é fortemente concentrada, em termos de população, no Sudeste do Brasil. E vocês estão no estado do Sudeste do Brasil. Isso aqui está me dizendo que o município do Rio de Janeiro é o segundo município mais populoso do Brasil. Para quem que ele perde? Para São Paulo. Certo? Depois, ele está me dizendo que ele é o primeiro no estado. Normal, a capital é a principal cidade com grande concentração. Normal não é. Tá? Desculpa, eu vou voltar atrás. Normal não é. A nossa forma de ocupar o território, inclusive os biomas, usar o espaço, etc., foi criar grandes aglomerados populacionais. Tá? Isso aqui podia estar espalhado pelo estado. Mas dos 20 milhões, eu tenho 6 milhões aqui. E quando eu olho para São Paulo, dos 30 milhões que tem em São Paulo, eu tenho 17 na região metropolitana. Então, é muito concentrado, certo? Mas, olha a densidade demográfica. Quanto que era no estado? 336. Quanto que é no município? 5.174. O que isso está me dizendo? Que as pessoas estão apinhadas no município do Rio de Janeiro. E onde elas estão apinhadas? Em 2 lugares. Nos prédios, os arranha-céus que vão sendo construídos ao longo da cidade, mudando a paisagem urbana, e também nas regiões que voltaram a ser chamadas de favelas. Certo? As pessoas vão se apinhando nesse espaço. Por que elas vão se apinhando? Porque elas vão ficando próximas das oportunidades. Quais as oportunidades que elas estão buscando? Educacional, de saúde e de trabalho. Se alguém mora no município a 100 quilômetros do Rio e for trabalhar no Rio, o patrão vai pagar a passagem? A empresa vai considerar essa pessoa como empregável nessa empresa? Não. Então, o que as pessoas fazem? Elas tentam morar o mais próximo possível do lugar onde elas trabalham. E isso faz com que, onde eu tenho oportunidades, eu vou concentrando a população. E olha aqui, isso aqui é o quê? A Ilha do Fundão. Certo? É onde vocês estão agora. Eu tenho 53.500 estudantes na Ilha do Fundão, estimativa. Eu tenho 15.700 estudantes de pós-graduação. Eu tenho 4.200 e poucos professores, 3.500 técnicos. Eu tenho, circulando nessa universidade, quase 100 mil pessoas. Acho que circulando diariamente era maior antes da pandemia. Mas eu tenho relacionado a essa cidade, essa universidade, 100 mil pessoas. Isso representa cerca de 300 municípios brasileiros que têm mais de 100 mil pessoas. Ou seja, eu tenho, numa universidade, a população de 300 municípios brasileiros. O Brasil tem 5.568 municípios, além de ter o Distrito Federal e Fernando de Noronha. Certo? Então, de 5.570, eu tenho 300 com mais de 100 mil habitantes,
E na Ilha do Fundão, relacionado ao espaço da universidade, que pode estar circulando ou não, eu tenho 100 mil pessoas. Então, se eu junto todas essas concentrações, isso me diz muito sobre essa universidade, como economista, me diz muito sobre essa universidade como alguém que faz políticas públicas, e me diz muito sobre o município do Rio de Janeiro, certo? Então, quando a gente está num espaço para estudar qualquer coisa, é muito interessante a gente também olhar para essas coisas. Onde eu estou? Em qual contexto eu estou localizado? Onde eu estou fazendo um curso de biofísica? Eu estou fazendo simplesmente na maior universidade do país. Eu não sei se ela é maior em termos de número de estudantes, mas certamente é uma das maiores. Então, é uma oportunidade para pouquíssimas pessoas no Brasil. E é uma oportunidade que vocês vão enfrentar muitos desafios ao longo dessa graduação. Todos nós enfrentamos, porque a gente fica em dúvida, às vezes, isso mesmo que eu quero, era isso que eu queria fazer, né? Ao longo do curso. Aí eu fico olhando para isso e falo assim, poxa vida, né? Será que eu estou no lugar certo? Será que estou fazendo um curso certo? Eu passei por isso. Né? Quando eu entrei na economia, no meio do curso, eu falei, caramba, o que eu vou fazer com isso? E eu podia ter desistido. E se eu tivesse desistido, eu não estaria no lugar que eu estou hoje. Por quê? Porque o desafio da graduação, ele às vezes está muito mais na gente não entender que a gente tem uma oportunidade única, né? E que nessa oportunidade única a gente tem que dialogar. Dialogar com quem? Com os nossos colegas dos outros semestres, com os professores, com os outros cursos, com o mercado para entender o que eu estou fazendo, com as oportunidades que eu vou ter para frente, e aproveitando esse processo, mais do que sofrendo com ele, levando a sério, considerando isso como uma oportunidade única, mas pensando que vocês estão na universidade que é maior do que 300 municípios. Né? Não, é maior não, é igual a 300 municípios brasileiros e maior do que a oportunidade de outras pessoas que moram em 3.700 municípios brasileiros. Eu sou de Minas, tá? E tem uma música que eu não entendia, que fala assim, sou do mundo, sou Minas Gerais, que é uma música do Milton Nascimento, né, que chama Para Lennon e McCartney. E essa música fala exatamente isso. Ser do mundo é ser Minas Gerais. Por quê? Alguém tem alguma ideia? Certos professores, alguém que seja de Minas. Acontece, e aí eu estou brincando que eu sou de lá, mas vivo num quadradinho de Goiás, que é como os goianos chamam a gente, que mora em Brasília. Minas Gerais é isso aqui. Tá? É um complexo de 858 municípios. 858 municípios em 5.570 que existem no Brasil, 5.568 mais o Distrito Federal. O município onde eu nasci, ele é em termos de renda per capita, ele está nessa posição aí. Milésima, 70ª, esse número aí, tá? Esse município onde eu nasci, ele é um dos municípios mais ricos do estado. Mas dentro do Brasil, ele ainda perde em termos de população, em termos de desenvolvimento, para um bando de outros municípios. O que significa que dentro do próprio estado, eu tenho uma grande concentração de renda e de riqueza, certo? Mas no Brasil eu tenho ainda mais. Ele é o 5º município mais rico de um estado, que é o 3º estado mais rico do Brasil, certo? E se ainda assim eu tenho essas diversidades, né? E ele está numa área que é uma área de extrema pobreza e vulnerabilidade, vocês vão ouvir algum dia falar, né, no estudo de biologia sobre toda a discussão, né, de biomas, biodiversidade, provavelmente, eu não sei se... Mas vão tratar de algumas coisas relacionadas a essa diversidade. Essa região aí é uma região que se aproxima muito do DF. Né? Ela tem Caatinga, Cerrado, tem alguns biomas muito parecidos, enquanto esse sul aqui é São Paulo. Enquanto esse pedaço aqui é Espírito Santo, e esse pedaço aqui esse pedaço aqui é Rio de Janeiro. Esse pedaço aqui é DF. E esse pedaço aqui, que é o centro, que é Belo Horizonte, ele é o que a gente chama das Minas. A ministra Carmen Lúcia é de Montes Claros. E ela fala, a gente não é mineiro, a gente é geraizeiro. Tá? Por quê? Porque as Gerais, elas são diferentes. E cada um desses espaços aqui que recortam Minas, eles são semelhantes ao resto do Brasil. Então, eu consigo, ao estudar os 856 municípios, 858 municípios de Minas, ou 3, às vezes eu confundo os números, mas é um tanto, eu consigo olhar para o Brasil.
Então, agora, trabalhando no IPEA, anos depois, ouvindo meus pais cantar essa música, ouvindo o Milton cantar essa música, eu entendo o que ele quis dizer. Porque, de fato, Minas representa a diversidade do Brasil em cada um dos seus municípios. Isso aqui, que não dá para vocês verem, isso é uma pirâmide etária. Você lembra que eu falei do indicador de crianças que nascem? Como é que uma pirâmide é? Assim, né? É um triângulo. Isso aqui parece um triângulo? Mais ou menos, né? O que está acontecendo? Esse meio aqui, ó, está muito grande. Certo? A base, que é onde estão as crianças, ela está diminuindo. E, à medida que for passando o tempo, isso aqui pode se inverter, ou seja, ficar quase que um quadrado. Quando isso acontecer, a gente já vai ter um problema sério, como a gente já tem, de reposição de população. E isso vai acontecer. Vai acontecer quando? Em 2040, a gente já começa a ter uma taxa de crescimento menor do que a necessidade. A gente já tem menor do que a necessidade, mas a reposição vai ser menor do que a necessidade. Aí eu vou lá para o quadradinho, tá? Onde eu moro. Esse quadradinho tem a maior renda per capita nominal do país. Certo? Ele não é o maior em nada, a não ser ter a maior renda per capita nominal do país. Ele tem 2.800 habitantes, num quadradinho de Goiás, um retângulo de Goiás, certo? Que foi criado como uma cidade administrativa, mas não se conteve dentro dos limites da sua criação, certo? Então, quantos funcionários públicos tem Brasília? Se ela é uma cidade administrativa vinculada ao governo federal, a maior parte dessas pessoas deveriam ser servidores públicos, ou do GDF, do governo do Distrito Federal, ou servidores públicos. E mais uma rede de prestação de serviços, certo? A maioria dessas pessoas aqui, claro, não estão ligadas ao setor público, não são funcionários públicos. E essa renda aqui de Brasília, ela não é representativa da renda do DF, não é representativa da renda de Brasília, porque toda média esconde uma grande desigualdade. E em Brasília não é diferente. Se você chegar em Brasília, atrás da UNB, que não era uma coisa, Brasília era considerada uma ilha de prosperidade, uma ilha de fantasia, vocês vão ter uma série de pessoas vivendo em barracas. Certo? Por que as pessoas vão para lá viver em barracas? Se elas poderiam estar vivendo nesse entorno aqui, onde a moradia é muito mais barata, ou nessas cidades aqui, onde elas poderiam morar. Porque as oportunidades de tentar alguma coisa podem estar no DF. Elas estão tentando sair de alguma situação, como várias pessoas aqui do Rio, se colocam em situações onde tem desmoronamento, etc., porque elas estão buscando essa renda per capita, que, na média, é mais alta do Brasil. Elas não estão procurando nem essa renda per capita. Algumas delas estão procurando ganhar um salário mínimo. Eu vou falar um pouco sobre mim, né? Graduação. Eu fiz graduação em Economia e Publicidade. Achei que ia ser publicitária. Virei economista, né? E trabalho com economia já... Eu formei em 93. Então, a maior parte de vocês já nem tinha nem pensado em nascer quando eu já estava saindo da graduação. E eu saí da graduação e falei assim, olha, eu tenho algumas possibilidades. Uma é ir para o mercado de trabalho, porque eu já trabalhava antes da graduação, eu já fazia pesquisa, etc. Mas resolvi fazer o mestrado. E o mestrado foi muito importante para a minha formação. Tá? Fazer o mestrado me deu uma noção muito clara do que eu queria como economista daí para frente. E eu virei economista. Mas, o que acontece? Antes de terminar o mestrado, eu já estava trabalhando lá em São Paulo, tá? Trabalhando com economia, mas falava assim, poxa, eu quero buscar outras oportunidades. Foi quando eu falei, eu quero fazer o concurso do IPEA. Porque eu era de Brasília, falei, eu vou fazer o concurso do IPEA. Aí não resolvi não ir fazer o doutorado, fui fazer o concurso do IPEA, passei no concurso do IPEA em 1998, fiquei 16 anos para ir fazer o doutorado. Por que eu estou dizendo isso? A pesquisa, como oportunidade, ela também é um mercado de trabalho, né? Ela é uma possibilidade. Foi através da pesquisa que eu me encontrei como uma pessoa que trabalha com a área que eu trabalho. E eu consigo me colocar em vários lugares, inclusive fora do setor público, né? Assim como o Bruce, se quisesse, também poderia estar em vários lugares.
Por que a gente normalmente escolhe a pesquisa? A gente escolhe a pesquisa, inclusive, porque a pesquisa tem essa questão da contribuição, né, de pensar a sociedade, de avaliar a sociedade, de se colocar em questões de política pública, então também é uma oportunidade. Eu fiz a pesquisa no meu mestrado na área de mercado de trabalho, e aí, depois de 3 anos no IPEA, eu fui fazer uma especialização, que é menos que o mestrado, na área de economia da saúde. Eu quero mostrar um vídeo aqui rapidinho. Esse vídeo ele tenta explicar, de uma forma simples, algumas coisas, o que você faz com a economia da saúde. O que é economia da saúde? Para entendermos esse termo e sua importância, precisamos primeiro explicar outro conceito: custo-oportunidade. Frente a demandas infinitas, porém com recursos finitos, o gasto em algo implica necessariamente em não gastar com outra coisa, ou seja, toda decisão tem um custo, o custo da oportunidade renunciada. Exemplificando, imagine que você é um gestor de saúde e precisa decidir qual seria o melhor destino para seus escassos recursos. Ampliar cobertura gratuita de mamografia ou incorporar um medicamento inovador na última linha para o tratamento de câncer de mama. É uma decisão difícil que impacta a vida de muitas pessoas e a resposta não é fácil. Nesse simples exemplo já dá para entender a importância da economia da saúde. É o ramo do conhecimento que tem como objetivo otimizar as ações em saúde, promovendo a melhor distribuição dos recursos disponíveis. A análise entre as intervenções disponíveis precisa ser abrangente e considerar diferentes perspectivas, começando pelo aspecto clínico. A intervenção é segura e eficaz? Quais as indicações disponíveis e quais fazem sentido para serem incorporadas? Qual a população que vai ser beneficiada com essa nova tecnologia? E no aspecto econômico, qual o seu custo-efetividade em relação ao atualmente disponível? Qual o custo adicional por essa maior eficácia? E qual o impacto total no orçamento para aderir a essa nova tecnologia? E no aspecto organizacional, é fácil implementar essa nova tecnologia? Existem dificuldades de utilização? Preciso promover a capacitação de médicos e centros. Por último, mas não menos importante, é preciso analisar a perspectiva do paciente. Quão conveniente é a tecnologia para garantir ou facilitar a adesão ao tratamento? Qual o impacto na qualidade de vida que ela pode promover? Como podem ver, existem diferentes perspectivas, e todas devem ser levadas a minuciosa consideração, quando queremos assegurar à população a melhor assistência à saúde possível. Lá no título desse vídeo está escrito ali, Novo Nordisk. Vocês sabem o que é Novo Nordisk? Novo Nordisk simplesmente é uma das maiores empresas da indústria farmacêutica do mundo. Tá? A Novo Nordisk ela veio para o Brasil para substituir uma empresa nacional que produzia medicamento para diabetes a partir da célula do boi. Certo? Que era uma tecnologia muito usada e muito barata de produção a partir das glândulas do boi. Só que a indústria farmacêutica foi desenvolvendo outras tecnologias que não envolviam esse uso, e essa empresa ela domina esse mercado hoje. Tá? Essa empresa ela domina esse mercado, e ela está localizada onde? Em Montes Claros. Certo? É uma grande indústria multinacional produzindo em Montes Claros. Lá tem muitos empregos de qualidade. Por quê? Porque a maior parte da indústria hoje no Brasil emprega pouco. Tá? A nossa forma de industrialização ela acabou deixando um espaço para que a incorporação de novas tecnologias ela fosse reduzindo o mercado de trabalho. E uma das discussões fundamentais sobre a nova industrialização no Brasil é aquela que tem que pensar em vários aspectos. Um dos aspectos é eu preciso ter emprego para a minha população e de qualidade. Eu preciso ter trabalho decente, eu não posso deixar a minha economia virar um processo de plataformização onde eu não tenha nenhum direito trabalhista. Mas a outra coisa que tem que ser pensada é a sustentabilidade ambiental. Né? Como eu produzo de tal forma que eu não destrua o meio ambiente. Tá? Por que eu estou trazendo esse exemplo da economia da saúde? Porque essa empresa produz um remédio cujo nome técnico é semaglutida, certo?
isso aí é o Ozempic. Qual que é a finalidade do Ozempic? É tratar o diabetes. Para que ele está sendo vendido no Brasil? Para emagrecer. Certo? Ou seja, por que um remédio para diabetes faz as pessoas emagrecerem? Porque ela reduz o açúcar no sangue, ele dá vontade de comer mais. Né? Ele gera demanda de saciedade. Eu poderia ter hábitos biológicos, hábitos alimentares, etc., onde eu reduzisse o consumo de açúcar e derivados. Mas eu tenho uma indústria alimentícia, incluindo aquelas que fazem alimentos para bebês, que eles não estão preocupados com isso. E a gente também, para conseguir alimentos de qualidade no Brasil, acaba não os tendo com a oferta adequada. Aí vem essa empresa que produziu um medicamento de última geração para diabetes, mas que o principal mercado desse medicamento no Brasil é emagrecimento. E não é para as pessoas com grande obesidade. Certo? Não é. É para pessoas que querem perder, às vezes, 5 quilos, 4 quilos, 10 quilos. Porque os que estão super obesos, o que estão fazendo? Cortando o estômago, estão fazendo cirurgias super agressivas, porque você chega num estágio que a medicina avalia que, às vezes, a cirurgia é a única solução. Tá? Então, o que isso está me dizendo sobre a economia da saúde? Essa empresa diz o seguinte: a economia da saúde é para garantir a eficiência das políticas públicas. Certo? Gerar o menor custo e a maior efetividade para as políticas públicas. Mas aí eu tenho uma judicialização em cima do medicamento que essa empresa colocou. Por quê? Porque ele já é um medicamento caro, mesmo para o diabetes. Eu tenho alternativas mais baratas para tratar o diabetes, mas se fosse para o diabetes, eu faria. Só que está tendo uma judicialização, que às vezes a gente fica em dúvida de onde ela está vindo, se é só uma pressão social, para que esse medicamento seja usado no tratamento da obesidade. E existem vários estudos científicos que mostram que não é essa a melhor alternativa. Certo? Então, o que eu estou dizendo? A economia da saúde, para a perspectiva dessa empresa, é o Estado diminuir o seu gasto. Certo? É que o gasto público em saúde do sistema SUS seja o menor possível. Mas ela mesma cria um medicamento que, ao incorporado para os seus fins, pela Anvisa, não no SUS, ela gera uma pressão sobre o SUS. Certo? Gera uma pressão sobre o sistema público que atende 70% da população brasileira, na verdade, atende toda a população brasileira, mas 70% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. Certo? Então, na nossa perspectiva, a economia da saúde é, sim, para melhorar o custo-efetividade, é, sim, para regular entrada de medicamentos no sistema público, é sim para pensar no bem-estar da população de uma forma geral. E existem diferentes formas de aplicação, certo? Uma das diferentes formas de aplicação é pensar o desenvolvimento do país. Tá? Como é que eu vou pensar o desenvolvimento do país a partir da economia da saúde? Por exemplo, vocês têm aqui do lado da própria UFRJ, provavelmente aqui no Instituto, junto com a Fiocruz, um processo do que a gente chama de complexo industrial da saúde, que é usar o tamanho da população brasileira e a demanda que a gente tem no próprio SUS para criar um mercado e um investimento que a saúde passa a fazer parte do desenvolvimento. Então, ao invés de importar penicilina, que é um medicamento muito barato, eu podia ter plantas de produção de penicilina. E não aconteceu o que está acontecendo agora, que eu tenho a volta da sífilis congênita, porque a indústria mundial não quer produzir penicilina, porque é tão barato que não vale a pena para eles produzirem. É melhor produzir o Ozempic. Certo? Então, pensar como eu vou gerar segurança sanitária e garantir que a população tenha acesso aos serviços é parte também da economia da saúde. Certo? Pensar como é que eu vou financiar o SUS é parte da economia da saúde. Pensar como eu vou regular essa relação econômica da saúde é parte da economia da saúde. Quando eu comecei a estudar a economia da saúde, a primeira coisa que me falaram é o seguinte: o primeiro profissional que você tem que regular no sistema de saúde se chama médico. Quantos de vocês levantam de manhã e falam assim: nossa, eu estou com uma dor aqui, eu vou ali correr, vou fazer alguma coisa, né? O que a gente faz? Dependendo do tamanho da dor, em qual profissional você vai no Brasil? E o que esse profissional faz? Ele te diz o que você tem que fazer. Certo? Aí a gente dá um outro exemplo seguinte: se você quer comprar uma bicicleta, uma TV, um celular,
Como é que você pergunta, como é que você decide se vai comprar? Além do dinheiro que você vai investir, né, se você tem ou não tem, você vai pesquisar, vai procurar a opinião de outras pessoas, etc. A gente já até tem o Dr. Google, né? Muita gente se baseia no Google para resolver. Mas, na verdade, a demanda por saúde, ela passa pelos profissionais de saúde. Em outros países, não tanto pelo médico. Pode passar por enfermeiras ou outros profissionais. Aqui no Brasil, passa muito pelo médico. E aí, uma das coisas que a gente estuda é todos os exames que o médico pede, ele olha. Quando eu vou no médico, às vezes ele me pede uma lista com 300 exames. E eu falo, eu não vou fazer. E ele fala, mas eu estou te mandando fazer. Eu falei, não vou fazer. Por quê? Porque esse aqui você não vai olhar, esse aqui você não vai olhar, esse aqui você não vai olhar. Entendeu? Aí, por quê? Porque aí eu já trabalho há 26 anos na área, eu mais ou menos sei. Né? Mas vocês aqui, também, com o conhecimento de base que vocês têm, vocês vão ter mais informação para lidar com esse outro lado, que é o lado da demanda na medicina. Vocês vão ser super importantes nessa organização do sistema, no conhecimento. Entendeu? Esse centro aqui ele é super importante para isso. Ah, o médico, então, ele é uma pessoa que prejudica o sistema? Não necessariamente, ele é central no sistema. Só que ele é formado para tomar a decisão a partir do conhecimento que ele tem, e, às vezes, o médico sai da graduação e já vai para o mercado de trabalho. E, quando ele faz isso, toda a informação que ele tem fica ali. Muitos deles não se atualizam. Então, eu tenho, por exemplo, casos na minha família que eu tive dificuldade de convencer as pessoas que o medicamento já tinha sido banido pela Anvisa. Por quê? Porque o médico não estudou se aquele medicamento estava ou não válido ainda e continuou receitando. Entendeu? Então, a gente tive que chamar, porque assim, não, você não é médica. Né? Como é que, não, a gente não ouve, mas você não é médica, o médico está fazendo. Quanto mais velha for a pessoa, pior ainda. Mas uma das coisas é essa, a gente precisa ter uma regulação sobre como funciona o sistema. E os médicos são centrais, mas existem outros profissionais tão centrais quanto o médico. Tá? Enfermeiro é central no sistema de saúde, fisioterapeuta é central no sistema de saúde, professor de educação física é central no sistema de saúde, biólogo é central no sistema de saúde. Então, o sistema de saúde tem diversos outros profissionais que são centrais no sistema. E, no Brasil, a gente endeusa uma única categoria, não é só no Brasil, mas aqui é muito forte. Né? Então, a gente também tem que pensar quais são os papéis nossos, a partir do momento que a gente está se formando, para esse sistema. Isso aqui é a produção de IPEA na área. O que aconteceu aqui, ó, 2020? A pandemia, certo? A pandemia do Covid, ela mostrou para todas as áreas que não eram áreas de saúde o quanto importante era estudar saúde, certo? E aqui no IPEA, isso aqui é a produção regular de quem é da área de saúde. Isso aqui é a produção de todas as outras áreas do IPEA que foram estudar saúde por causa da pandemia. E aí, chega em 2021, cai de novo. Ou seja, a gente não conseguiu convencer tanto os nossos colegas que saúde era central. Mas, no mundo, a gente tem um aumento de pessoas estudando saúde. Que esse estudo de saúde, por exemplo, envolve uma multidisciplinaridade imensa para entender o que é uma pandemia. E biofísica, certamente, é uma área central para se entender o que acontece numa pandemia. Entendeu? Então, não é uma área só para economistas de saúde, só para profissionais de saúde estricto sensu. Ela é uma área multidisciplinar. E aí, nesse processo aqui, a gente entendeu. Aí vem todos os estudos que foram feitos, aí tem sistema de saúde, gás de saúde, mas olha lá. O principal é a pandemia. É o grande foco. Entender como o sistema de saúde tudo responde à pandemia. Tá? O IPEA, e aí a área de saúde, trabalha com todas essas instituições. Tá? A gente trabalha fortemente com o Executivo Federal, fortemente mesmo, com o Executivo Federal, mas algumas vezes ia depender com governos estaduais, muito com interações com o que a gente chama de academia, universidades, centros de pesquisa, e com interlocução com sociedade civil e instituições internacionais. A gente tem uma agenda estratégica que tem esses focos, que é a inclusão, que é o que eu falei, né? Você não pode pensar na política pública sem pensar em inclusão. Tá? Porque se você fizer uma política pública pensando só no lado econômico, e olha que eu sou economista, você vai estar errando em termos de sustentabilidade dessa política. Tá? Democracia, para a gente, é um valor importante, porque a gente está dentro do Estado, né, e também pensando no Brasil. E uma coisa que é uma agenda internacional fortíssima, que é a sustentabilidade. Então, quais são os desafios que a gente está trabalhando? Desafios para a sustentabilidade, desafios para a inclusão social,
desafios para o fortalecimento da democracia são os eixos prioritários. A gente tem essas agendas de inserção estratégica. Tá? Que a gente faz muito? Uma vez que a política esteja implementada ou em andamento, a gente vai dizer se essa política está fazendo o que deveria fazer, que é monitorar e avaliar essa política. Mas a gente tem que pensar também para frente, para além de um governo. O IPEA é uma instituição que tem 60 anos. Eu vi ali na entrada que a biofísica fez 60 anos. Né? Então, assim, 60 anos é uma história de atuação. Você não atua em cada governo, mas você atua pensando no longo prazo. Então, o IPEA tem que pensar o longo prazo. E esse ano... Vocês já viram as placas aí na cidade? Rio, capital do G20, teoricamente, é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. Não necessariamente. Tá? Tem países hoje, dentro do G20, como a Argentina, por exemplo, né, que não estão entre os países mais ricos do mundo. Certo? Mas, historicamente, são países que influenciam as discussões da economia mundial e que foram se mantendo. E agora virou G20+1, porque se criou uma União Africana. Tá? O continente africano diverso e com toda a sua diversidade, ele pressionou e teve apoio para entrar no G20. Então, é o G21, né, ou o G20+1. É isso que está acontecendo. Desde 1º de dezembro deste ano, do ano passado, que chefes de Estado dos 20 países mais ricos do mundo, ministros de finanças, pessoas da área de saúde, pessoas da área de educação, pessoas da área de desigualdade e pobreza, estão vindo para o Brasil discutir ações e recomendações para este grupo de países. E aí, na propaganda, o município falou, nós somos a capital do G20. Por quê? Porque se você vai lá para fora, todas as delegações falam, mas a gente vai ter alguma coisa no Rio, né? Vai acontecer alguma coisa no Rio. Entendeu? Então, é muito fácil. Inclusive, a gente foi num evento que eles falaram assim, o G20 Rio. A gente falou, não, gente, é G20 Brasil. Mas o Rio é uma cidade que atrai muitos olhares do mundo ainda. Certo? E essa atração desses olhares do mundo nessa cidade que vocês trazem pode trazer potencial de investimento. Acabou de se criar uma academia da Google aqui, alguma coisa assim, né? Universidade da Google. Mas também pode trazer oportunidades para discussões de como a gente vê esse desenvolvimento. Tá? Por quê? O que acontece nesse momento do G20? Você tem a Academia Brasileira de Ciências, você tem os think tanks internacionais, você tem os grupos de mulheres, você tem os grupos de jovens, tem o Youth 20, que é o grupo da juventude, que vale a pena vocês procurarem, porque é um movimento interessante. Você tem uma série de pessoas vindo para o Brasil discutindo o que está acontecendo, tá, no mundo, mas quem está determinando a agenda fortemente é o governo brasileiro. Certo? E aí a gente, IPEA, junto com o SEBRE e FUNAG, organizou o grupo de think tanks. Think tanks são instituições de pesquisa ou instituições universitárias que, a partir das suas pesquisas, tentam influenciar políticas internacionais, nacionais, a partir dessa discussão. E aí a gente organizou, a partir do IPEA, SEBRE e FUNAG, esse comitê. A gente tem hoje 100 instituições vindo para o Brasil, ou discutindo virtualmente com a gente a partir dessa agenda. Para vocês terem noção, antes do G20 para o Brasil, eram 4 daqui do Brasil, hoje são 40, e eram 20 internacionais, hoje são 42. Por quê? Porque o Brasil está sendo visto como uma oportunidade. O Brasil está sendo visto como uma oportunidade de investimento. E aí não vai ser, em um ano do G20, que isso aqui vai se concretizar, porque a gente tem imensos desafios. Tá? Aqui está em inglês, desculpa, mas a gente tem um desafio de combater as desigualdades. A gente é um dos países mais desiguais do mundo, né? E tem outras desigualdades, a fome e a pobreza. A gente tem um desafio da sustentabilidade climática, que está aí na agenda do dia. A gente tem um desafio, não vou entrar muito nisso, da reforma do sistema internacional. A gente tem o desafio do comércio internacional. O que aconteceu durante a pandemia? Todo mundo começou a produzir fora e importar, né? O Brasil, inclusive. Quando veio a pandemia, o Brasil queria importar. Alguém queria vender para o Brasil? Não. Por quê? Porque o Brasil estava competindo com os países europeus mais ricos e com os Estados Unidos, que começaram a produzir para eles mesmos. Mas eles dependiam de um outro país que estava em crise durante a pandemia, que era qual? Qual o maior mercado exportador de celulares do mundo? A China.
A China se fechou, os países que produzem coisas a partir da China começaram a não ter os insumos para produzir, e se começou uma grande crise internacional. E aí essa agenda do comércio, que já era uma agenda importante, ela ganhou uma grande relevância pós-pandemia. Tá? A transformação digital inclusiva. Vocês são a geração da era digital, né? Das redes, da comunicação a partir das redes sociais, e tudo isso precisa ser pensado de forma muito cuidadosa. E uma das coisas que a gente está fazendo aqui é discutindo isso para o mundo, certo? Vocês estão vendo aí o debate nos Estados Unidos querendo fechar o TikTok. Né? Lá, o Congresso americano diz que não pode ter mais TikTok nos Estados Unidos. E a gente brigando aqui com Elon Musk. Né? E eles brigando na China com o Facebook, não deixa o Facebook entrar. Certo? Um dos debates que interessa para a gente é como que essas redes sociais elas influenciam tudo nos países, mas absolutamente tudo. A principal pessoa que eu sigo nas redes sociais, para mim, é uma pessoa que influenciou minha formação, chama Sueli Carneiro, certo? Que não está nas redes sociais. Ela tem um instituto que eu sigo, e a partir do instituto eu fico sabendo dela. Mas eu tive num voo, cheguei no voo, viraram para mim e falaram assim, você vai estar num evento com fulano de tal. Aí eu virei e falei assim, caramba, que legal. Eu não sabia quem era. Porque infelizmente, eu estou desconectada. E aí era a Juliette, que tem 8 milhões de seguidores, 10 milhões, sei lá. E tinha o Gil do Vigor, que tem 3 milhões. E tinha o Luciano Huck, que tem não sei quantos milhões. Essas pessoas estão formando opinião no mundo, certo? Muito mais do que a ciência. Mas o que vocês estão fazendo aqui hoje vai fazer com que vocês tenham instrumentos para saber, junto com outras coisas, se aquela informação veiculada ela tem base ou não. E vocês têm que se preocupar com isso. Por quê? Uma das coisas que está acontecendo no mundo é que o desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, ele é altamente discriminatório. Já existem vários estudos que mostram que as tecnologias, hoje, elas não dão conta, por exemplo, de ler a face de pessoas negras no reconhecimento facial. Elas consideram todos os negros iguais. Que quando eu considero todos os negros iguais, num reconhecimento facial de câmaras de segurança pública, acontece o que aconteceu aí há alguns dias. Eu pego um negro que estava no estádio de futebol, que foi preso porque ele foi confundido com outro negro, e até que o movimento entrasse em ação, ele ficou sendo confundido com outra pessoa. E isso a gente vê o tempo todo nos processos digitais e nas análises dos processos. Por quê? Essa tecnologia está sendo desenvolvida aonde no mundo? Aqui no Brasil? Por pessoas negras? Por latino-americanos? Por pessoas que entendem as realidades? Não. Os principais centros de desenvolvimento de tecnologia, seja de copycat ou novas tecnologias, e de investimentos, são os Estados Unidos, China, um pouco Coreia, Japão, dessas tecnologias. Quem está desenvolvendo essa tecnologia? São jovens, na maioria das vezes, brancos. Eles têm culpa nenhuma, porque eles nunca conviveram com a realidade de um país como o Brasil. Dificilmente eles viveram num país africano, dificilmente eles foram para um país latino. Então, todo o padrão social que eles têm para pensar a tecnologia é o padrão da vivência deles. E aí, no próprio MIT, já tem estudos sobre racismo digital, sobre racismo algorítmico, sobre racismo relacionado ao desenvolvimento de tecnologias. Certo? Então, essa inclusão aqui, tá? Essa inclusão digital aqui, ela está acontecendo excluindo pessoas. Certo? Eu vou dar um exemplo. Eu me considero uma pessoa negra, me declaro como negra sempre, desde que eu nasci. Só que, à medida que você vai ascendendo, as pessoas falam assim, mas você não pode ser negra. É assim que o Brasil trata a questão racial. Porque uma pessoa bem-sucedida, no Brasil, até 20 anos, ela não podia se declarar negra. É uma coisa esquisita. Entendeu? Hoje, resultado do movimento negro, resultado da juventude, tem cada vez mais pessoas se declarando negra. A diferença entre o censo de 2020 e o censo de 2022 é enorme na declaração e no reconhecimento dessa questão. E reconhecer essa questão, que a gente é um país com discriminação, é fundamental para cada ação que a gente faz. Isso vai acontecer também nos movimentos de gênero. Tá? Por quê? Porque os movimentos de gênero também percebem que as ruas elas não são adequadas para mulheres em termos de iluminação, os pontos de ônibus não são adequados para mulheres, elas não têm nenhuma segurança quando saem à noite. Então, o espaço urbano não é feito para mulheres.
né? Ele é feito e pensado a partir de quem são ainda a maioria dos engenheiros formados no Brasil. São homens. A maioria dos economistas formados no Brasil são homens. Eu não estou dizendo, e aí eu falo isso em toda aula, que o problema está em ser homem. Nunca foi isso. O problema é o fato de você não entender que você está numa sociedade diversa e não trazer essa diversidade para dentro do que você faz. Porque aí você incorpora todos os preconceitos sociais que vêm há séculos no Brasil, certo? E aí você começa a desenvolver tecnologias no Brasil que excluem essas populações, né? Eu fui num determinado lugar nos Estados Unidos e me falaram assim, se você entrar nesse lugar, aquele negócio de sabão, que você coloca a mão embaixo, que sai água, não vai sair. Eu falei, gente, não é possível. E testei. Eu punha a mão e não saía. Aí tinha uma amiga branca, ela punha a mão e saía. Entendeu? É nesse nível que a gente está falando, certo? Aquele negócio não foi feito para ler uma pele um pouquinho mais escura, né? E aqui a minha mão, para os padrões de lá, é muito escura. Entendeu? Aqui, então, nem se fala, certo? Mas, para os padrões brasileiros, eu sou negra. Para toda a discussão social, eu sou negra, certo? Então, quando você vai discutir isso, eu não posso estar na presidência do IPEA e simplesmente desconsiderar que o Brasil não é uma democracia racial e nunca foi. Que as políticas públicas que a gente tem que fazer tem que considerar isso. E qualquer pesquisa, qualquer tecnologia que a gente fazer, tem que considerar todas as discriminações. Tá? Então, uma das agendas centrais nesse processo é pensar como, durante o G20, a gente vai discutir desenvolvimento de tecnologias focadas em países em desenvolvimento, focadas na realidade dos países em desenvolvimento. E eu tive num evento agora, confesso que eu achei o evento todo esquisito, mas tem uma palestra que eu gostei muito, que foi de um cara que criou a Nomad, acho que é isso, um cartão internacional, etc. Esse cara, ele falou o seguinte, olha, eu estou aqui, vivendo nos Estados Unidos, mas eu falo o tempo todo para o Brasil. A gente tem uma oportunidade de desenvolver tecnologias pensando na nossa realidade. E não adianta, isso não vai sair daqui. Por quê? Porque as pessoas daqui elas não entendem. Eu tento explicar, a gente tenta conversar, e não acho nem que ele tenta, né, que ele tem essa condição. Mas elas têm dificuldade, elas nunca viveram isso, né? Se você chega numa escola privada no Brasil, a chance de você cruzar com uma pessoa negra, indígena, nordestina, né, numa escola de elite, ou de elite, que eu não estou, desculpa, o termo cara, no Brasil, é quase nenhuma. Se aquela pessoa nunca conviveu com a diferença, como é que ela vai saber como é que ela tem que atuar? Entendeu? Então, cabe a gente, com essa diversidade que a gente está tendo na universidade, com esse empoderamento que a universidade pública trouxe para o Brasil, colocar essas questões em debate. Pensar isso em cada uma das perspectivas que a gente está trabalhando. Bom, vários eventos acontecendo no Rio, mas está acontecendo no mundo inteiro, certo? Uma das vantagens é que, às vezes, acontecem várias outras coisas paralelas a esse evento. Mas, se tiverem a oportunidade de acompanhar, porque vários deles são transmitidos, vocês vão ver que tem muita coisa sendo discutida que tem a ver com o que vocês estão começando a estudar agora. E aí vocês podem, inclusive, vislumbrar oportunidades e possibilidades a partir desse diálogo internacional. Era isso. Muito obrigada.